Olá, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos ouvindo aqui no Brasil e ao redor do mundo. Eu sou o Bernardo Suru, diretor executivo, o CEO aqui da Bcrypto. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, da qual é uma das minhas paixões, educação. Em especial, vamos falar hoje sobre um programa muito especial que a Bcrypto vai lançar em poucos meses, então fique ligado aí que isso é muito importante para você. Hoje nós vamos falar sobre o Programa de Certificação Profissional da Bcrypto, uma iniciativa maravilhosa que visa certificar profissionais do setor cripto quanto ao seu conhecimento e suas atividades aqui no setor. Para falar sobre isso, sobre o nosso programa chamado CAV, vamos conversar hoje com Fábio Moraes, que é educador executivo e diretor de educação e pesquisa aqui da Bcrypto. Fábio, seja muito bem-vindo, obrigado por estar mais uma vez aqui no nosso podcast, agora sobre a diretoria aqui da Bcrypto. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Bernardo. Prazer estar aqui. E para conversar também sobre esse tema, vamos trazer aqui um grande colega, um amigo, e é uma pessoa que muito engajada no meio cripto, principalmente no meio educacional, Isaac Costa, que é professor, advogado e consultor. Professor Isaac. Doutor Isaac. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao podcast. Obrigado pelo convite, Bernardo. Obrigado, é um prazer estar aqui com o Fábio e com você aqui. Vamos fazer um bate-papo maravilhoso. Primeiro de tudo, eu acho que isso é muito importante. A gente está falando de uma iniciativa educacional. Essa iniciativa educacional, o que é esse programa de certificação? Bom, o programa de certificação profissional, né, Bernardo, é algo muito comum hoje no meio empresarial, né? As empresas, elas não basta só você transmitir conteúdos, você tem que garantir que aquele conteúdo foi assimilado e vai mudar comportamento, né? No fundo, a educação existe para mudar comportamento. E a certificação profissional é a forma mais efetiva que existe hoje de garantir essa mudança de comportamento por meio de auferir aquele aprendizado. Então, nada mais é que uma prova, né? A velha e boa sabatina, né? Que todos nós já passamos durante as nossas vidas. Diversas vezes, né? Que ainda existe, né? E é necessária, porque até hoje não inventaram uma forma mais eficaz de medir assimilação de aprendizado do que perguntando coisas relevantes, colocando o aluno, o candidato, né, numa situação onde tem que refletir e tomar uma decisão de escolher uma alternativa. Isso não é novo, mas ainda é eficaz. Então, a certificação é justamente isso. É uma garantia que aquele aprendizado foi assimilado pelo candidato e, ao ser assimilado, espera-se que ele mude comportamento, que ele trabalhe de uma outra maneira, que ele tenha uma visão de mundo mais avançada em relação àquele tema. Então, por isso que eu acho que fez todo sentido a Bcrypto também, como associação de classe que representa a criptoeconomia, esse grande mercado emergente, ela assumir para si. Eu sempre fui um defensor que as associações de classe tivessem esse papel de serem as organizadoras de processos de certificação. Existem várias no mercado financeiro, em outros mercados, e a Bcrypto está seguindo um caminho que eu acho mais correto. Eu acho que trazendo educação, para mim, sempre foi um fator fundamental, sempre. Eu sou um assunto que eu não sou especialista, a gente já conversou sobre isso várias vezes, eu não sou especialista, mas é um assunto que eu sou apaixonado, eu tenho uma grande admiração. Em toda iniciativa que eu vejo de educação, né, que traz muito valor agregado, não só para a pessoa, mas para a sociedade como um todo, né? E ali eu me coloco como exemplo, Isaac. Quando eu comecei no ramo de tecnologia, né? Sou formado em tecnologia. Fiz uma segunda graduação, mas não cheguei a concluir, que foi economia. Tive um bom motivo para isso, nascimento da minha filha, né? Então, nasceu minha filha, eu não consegui concluir, as coisas terminam concorrendo uma com as outras. Prioridades. Mas eu lembro que logo quando eu fui para o mercado de trabalho, quando eu saí ali do segundo grau, que não sei nem se chama mais segundo grau, né? Agora ensino médio. Agora ensino médio, eu tô ficando velho. Científico. E tinha o normal também. Eu fiz... eu já tinha uma grande... Não experiência, mas tinha um grande conhecimento na parte de programação, com infraestrutura, mas eu não conseguiria comprovar isso para ninguém. E ali eu acho que um fator decisivo que eu fiz, né, que
que eu tinha umas escolhas, né? Aquela coisa de cobertor curto, né? Se eu fizer faculdade, eu cubro o peito, mas descubro o pé. E ali eu fiz uma escolha que na minha época que foi muito importante, que foi começar a fazer certificações na época de tecnologia da Microsoft. Né? Ele me fez ali uma série, fez essa provocação que, por mais que eu não tivesse experiência, eu podia comprovar o meu conhecimento, né? Dentro do mercado hoje, a gente existe esse espaço, existe essa necessidade, ou é algo atípico aqui que nós estamos falando e criando aqui no mercado cripto? Não, definitivamente, né, como o Fábio comentou, a ideia de você ter uma certificação técnica não é algo novo. A gente tem isso no setor de tecnologia, a gente tem isso no setor de finanças. E seu exemplo é muito interessante, Bernardo, porque ele mostra uma das funções da certificação. Por que você vai fazer uma certificação nos dias de hoje? A prova é uma coisa anacrônica, faz sentido ainda aplicar prova em alguém? Além disso, existe uma série de limitações para esse meio de avaliação, mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, antes da crítica, que é pertinente, até para a gente enfrentar as limitações e os próximos passos desse programa, mas entender para que serve uma certificação. Né? A primeira delas você já falou, comprovar que você tem um conhecimento mínimo. Segunda função, para quem está fazendo a certificação, você tem um referencial de conteúdo. No mundo cripto, a gente está vendo o quê? Várias obras, vários artigos, muita coisa sendo gerida, sendo gestada no dia a dia das empresas e as faculdades ainda não estão conseguindo acompanhar, colocando esse conteúdo nos seus cursos. Não é? Mesmo os cursos de pós-graduação ainda não têm disciplinas dedicadas, algumas iniciativas vêm sendo realizadas. Então, a ideia é que a AB Cripto possa ser esse farol para o mercado brasileiro para sinalizar essa matriz mínima de conteúdo, para ajudar as pessoas a, quero me capacitar nesse setor, será que eu tenho alguma lacuna na minha formação? O que é o mínimo que eu preciso saber para começar a dialogar, para começar a navegar bem? Então, ser um referencial de conteúdo, ser uma fonte de conteúdo também, porque a AB Cripto vai fornecer um material para estudo e comprovar que você tem esse conteúdo. Eu acho que são essas as três principais funções de uma certificação que fazem com que esse projeto faça todo sentido nos dias de hoje, a despeito, enfim, dessa grande quantidade de certificações em outros setores, nenhuma delas, infelizmente, ainda cobre cripto com o devido detalhamento, com as peculiaridades desse setor. Eu acho que a gente tem uma questão, né, que como é um mercado muito novo, muito tecnológico, né, muito conectado de muita novidade, você termina tendo um descolamento não só das entidades de educação, mas do que é informação real, do que é conhecimento real, né? Perfeito. Você termina tendo esse descolamento, né? Você não consegue muitas vezes distinguir esse conhecimento real de um conhecimento que não seja. Separar o sinal do ruído, né? Sim, separar o sinal do ruído, né? O joio do trigo, né? O joio do trigo. Como também coloca. Então, há uma grande dificuldade. E aí, Fábio, hoje isso, olhando para as empresas, né, que a gente está falando aqui das pessoas físicas, das pessoas, do cidadão, né, do brasileiro, isso hoje as empresas enfrentam dificuldade também nesse descolamento, em identificar também profissionais que têm esse conhecimento hoje para poder criar essa absorção? Esse é o famoso paradoxo que existe no Brasil, né? Você tem, ao mesmo tempo, milhões de pessoas que não conseguem uma colocação profissional e, ao mesmo tempo, talvez milhares, centenas de milhares de vagas que não conseguem ser preenchidas. Isso acontece no setor de tecnologia há muito tempo. E o nosso setor, que é um setor novo, ele sofre mais ainda com isso, né? Porque não é simplesmente tecnologia. Que programador você tem hoje que consegue programar usando uma rede Ethereum para fazer um smart contract? Onde você encontra esse profissional no mercado, por exemplo? Existem, lógico, existem. Mas são pouco, é um nicho pequeno, né? Isso dificulta que o mercado cresça. Imagine quando agora a regulação for totalmente definida pelo Banco Central, as VASPs, né, as entidades lá, que são principalmente as exchanges, forem todas cadastradas, homologadas, isso vai crescer a demanda, deve crescer a demanda de forma muito grande. O Drex, que está aí para entrar a partir de 2025, começa alguma coisa já. Então, tudo isso vai gerar demanda, né? Por esse mundo criptografado, esse mundo de várias redes blockchain. E se hoje já existe essa escassez, a tendência é só piorar. Então, quando a gente fala que a gente vai lançar um programa de certificação, ele tem que estar aliado a um grande programa de formação.
Eu acho que a Bcrypto tem um pouco esse papel também, mas não só a Bcrypto. O mercado tem que ter soluções educacionais de formação. E aí entra as universidades, que eu também concordo que elas não estão preparadas hoje. Eu conheço algumas universidades, conheço algumas escolas de negócio. São poucos professores que entendem esse mercado e podem estar preparados para formar pessoas assim numa larga escala. Então é um desafio que ele envolve preparar o mercado ofertante, né, o mercado que vai produzir produtos e serviços. E aí tem outro lado da equação que é mais dramático ainda. Preparar o cidadão que vai consumir esses produtos e serviços. Né? Será que o cidadão consegue entender o que é fazer um contrato financeiro no mundo do Drex? Como é que vai ser isso? Onde o Open Finance também está aliado. Então, isso exige que eu chamo de um letramento financeiro muito sofisticado. Eu, por exemplo, participei da primeira onda do letramento financeiro, que foi começo do século XXI, quando o crédito bombou no Brasil e as pessoas que nunca tinham adquirido crédito começaram a adquirir crédito para comprar uma geladeira, para comprar um carro. Aquele foi a primeira fase do letramento. Agora estamos vivendo eu diria que já é a terceira fase. A primeira fase foi usar o crédito, a segunda usar os outros produtos financeiros tradicionais. Agora nós estamos falando de usar produtos financeiros altamente sofisticados. E se ainda temos gap do pessoal que não sabe usar o crédito da primeira fase, vai persistir o gráfico. Só vai aumentar. Só vai aumentar, né? Porque é cumulativo o processo. Então é um desafio enorme. É um desafio pensar os dois grandes agentes, que é o ofertante e o consumidor, que têm que estar preparados para poder utilizar esses produtos de uma maneira adequada, evitar as ameaças de fraude que a gente sabe que existem nesse mercado. Então, é um belo de um desafio que nós temos pela frente. Então, a certificação é um instrumento que compõe toda uma série de ações necessárias para poder fazer esse mercado crescer de forma sustentável. Eu quero entrar, inclusive, depois um pouco do papel estratégico, né, da Bcrypto nesse sentido, né, como é que a gente vai ajudar. Mas a gente tem uma pergunta aqui para o Isaac. Opa. Isaac, eu acho isso muito interessante do nosso setor, que nós, basicamente, no setor se discute muito 2 pontos. Né? De um lado, se discute tecnologia pura, vamos colocar assim, né? Uso de tecnologia pura. E um outro ponto, nós discutimos muita regulação. Né? É um hiato, né? É uma ponte interessante, né? Porque que no meio... Né, nós deveríamos ter discussão sobre vários outros itens, né, negócios, produtos, né, enfim. Mas não, você tem essas duas polarizações. Quando a prova foi montada, né, quando essa primeira certificação foi montada, ela foi montada observando o quê? Eu acho que esse é um ponto. Quais são os temas que ela observa? Perfeito. Né, porque será que a gente está observando a tecnologia? A gente está observando a regulação? Qual é o papel da certificação ali em termos de temas que a gente tem que tratar e abordar? Excelente ponto. Em primeiro lugar, né, Fábio, a gente batizou essa certificação de certificação de especialista em ativos virtuais, o CEAV. Né? E essa primeira prova, esse primeiro módulo, a gente está chamando de fundamentos. Perfeito. Veja, quando a gente conversa nos espaços cripto, tem gente que sabe muito, que respira isso e que vive isso há muitos anos, e tem pessoas que estão entrando agora. Então, uma primeira dificuldade, até quando a gente ministra vários cursos em conjunto, né, Fábio? Fábio tem a oportunidade de estruturar vários cursos institucionais aí pela Bcrypto, e eu sou um dos instrutores desses cursos. Um grande desafio que a gente enfrenta é a heterogeneidade do público, não só em termos de diversidade de formação, mas também de diversidade de conhecimento sobre o tema. Então, alguns estão lá na frente, outros estão lá atrás. Um grande desafio é porque se você tenta ir pela média, você acaba trazendo muito para baixo. Né? É aquela coisa, né? A cabeça tá no forno, as pernas na geladeira, na média tá vivo, na prática tá morto. Exato. Exato. É meio trágica essa analogia, mas verdadeira. Mas é meio sinistra, mas verdadeira. Então, dito isso, a gente pensou, olha, vamos então focar nos princípios. Tá? Então, nós dividimos em 3 temas. Né? Basicamente, os conceitos básicos da tecnologia, os conceitos básicos de negócios e produtos cripto e os conceitos básicos de regulação.
Tá? Porque é um mundo multidisciplinar e a gente precisa trabalhar nas interseções entre esses campos. Não adianta eu só perguntar sobre protocolos, sobre segurança da informação, sobre criptografia, sobre matemática, se a pessoa não sabe para que serve um token, quais são os modelos de negócios, o que eu posso fazer com esses tokens. Né? Eu estava conversando com um amigo outro dia, ele fala que a internet ela só se tornou útil quando surgiram os primeiros mecanismos de busca. Sem o Hasta la Vista, eu sou dessa época, né? Sem Lycos, Excite, depois o Google, o Yahoo. Sem a AOL, sem América Online. Enfim, né? Sem aqueles primeiros buscadores, o KD aqui no Brasil. A internet, ela serve, mas não para tanta coisa. Então, a gente tem que conectar esses dois mundos. De um lado, o mercado financeiro, várias outras aplicações em logística, em internet das coisas, em educação, em registro de propriedade, vários mundos tradicionais com as tecnologias de registro distribuído e, a meu ver, a conexão entre esses dois mundos passa exatamente por esse processo de educação, por esse processo de letramento que o Fábio comentou. Então, respondendo a sua pergunta, nós dividimos o currículo, né, em cima do qual foi elaborada a prova, em 3 grandes temas. Os conceitos básicos, né, desde no princípio criou Satoshi Nakamoto o Bitcoin e viu o público que isso era bom, né, até o que se faz com esses tokens, né? De comer, onde eles vivem, do que eles se alimentam, como que se ganha dinheiro com isso. Para que usar, né? Para que usar token? Como usar, né? É isso. Tá? E aí, claro, eu posso estar sendo bastante genérico. E, de fato, é uma prova que certamente ela é muito mais... A gente pensou muito mais na grande quantidade de pessoas, jovens que estão se formando, ou então pessoas que estão pivotando carreira, para eles não enxergarem essa certificação como mais uma barreira a transpor, mas muito pelo contrário, um primeiro degrau de uma escada de aprendizado que a gente vai construir junto. Como um catalisador, né? Um catalisador, eu diria isso. Isso é importante, isso é importante. Fábio, quando a gente está falando sobre o programa de certificação, a gente está falando ali de uma escala, né? Está falando aqui da primeira certificação, né? A gente falou de uma primeira, o Isaac colocou muito bem nessa primeira certificação, os CAV Fundamentos, né? Só que conversando com vários executivos do mercado, né? Cada vez mais eles me trazem a seguinte questão. Falou, Bernardo, eu quero muito, e vai muito naquela linha que você citou, fazendo um parêntese sobre... Tenho vagas e não tenho pessoas, ou tenho pessoas e não tenho vagas, né? Eu tenho oportunidades e não tenho pessoas e não tenho oportunidade. E muitos deles me trazem o seguinte ponto. Vou dar um exemplo bem simples. Poxa, minha equipe de compliance eu preciso aumentar. Todos estão extremamente sobrecarregados, né? Existe um volume grande, as empresas estão indo bem, né, tão prosperando, o setor está prosperando, mas eu tenho um problema que eu não consigo encontrar público com conhecimento em compliance cripto, né? Então, queria entender com você, em algum momento, essas certificações também vão tocar em termos de especialidades específicas, né? A gente está falando de uma primeira, mas... Em algum momento a gente vai conseguir abordar essas especializações, vamos colocar assim? Eu acho que esse é o caminho, né? A ideia agora é lançar uma certificação, como o Isaac falou, com os fundamentos, que é qual é o básico que todo mundo deveria saber. Então, para ingressar nesse mercado, não importa em que área que você vá, qual que é o básico, os fundamentos. Então, a gente começa com essa, eu acho que é importante começar assim. E aí naturalmente, surgirão as extensões. Eu vejo 3 grandes extensões, Bernardo. Eu vejo uma extensão focada em técnicos, em programadores, pessoas que vão desenvolver aplicações, que vão precisar conhecer as linguagens de programação que rodam sobre redes blockchain, que façam sentido. Então, esse vai ser um grande mercado aí, né? Formar programadores, analistas, consultores de negócios. Que é aquele público que a gente falou em específico, sim, né, que muito se procura. Que hoje é mosca branca, você não encontra, né? Perfeito. E quando encontra, o custo de um profissional desse é altíssimo. Então, uma primeira frente é técnica tecnológica, eu não tenho dúvida alguma. Vem uma segunda frente que é a parte de negócio. É justamente a nossa distribuição, né, Isaac? O pessoal que vai ser um agente, o antigo agente autônomo, né, que vai oferecer produtos, ou que vai trabalhar em área de negócios, vai desenvolver produtos. O que ele tem que entender
como é que funciona esse mercado, quais são os players desse mercado, além das exchanges, quem mais você tem, que tipo de empresas que atuam, como é que você pode oferecer um produto corretamente, eu vou lançar um token, o que eu preciso saber para lançar esse token, para originar esse token, distribuir. Então essas questões mais negociais, na minha opinião, daria uma segunda especialização, que daria uma certificação muito interessante. E tem uma terceira, né, que é a parte regulatória / riscos e compliance. O interessante é que eu percebi que os primeiros profissionais desse mercado cripto, a maioria são advogados. Está aqui um que não me deixa. É verdade. É interessante isso, né? Foram os primeiros que foram... Ou são desenvolvedores ou são advogados, né? Para trabalhar cripto, você tem que mexer com código. Não importa qual, né? Código-fonte ou código de lei. Então, aí existe um terceiro grande mercado, realmente que é gigantesco. Toda empresa vai precisar de profissionais para trabalhar com risco, compliance e regulação. Entender os normativos, as leis, conhecer seu cliente, sabe, toda aquela regulamentação que hoje é fundamental. Então aí vai abrir espaço para uma terceira grande leva de profissionais, que será uma terceira certificação, que vai entrar fundo nesses aspectos regulatórios, jurídicos do mercado. Então, assim, a princípio, eu vejo essas três grandes frentes. Pode haver mais? Sim, sem dúvida. O pessoal que vai produzir games, por exemplo, pode ser uma outra certificação, que é um mercado enorme. E no Brasil você está desenvolvendo muita coisa em cripto olhando games. Sim. Então. Muito. Então pode ser. A própria tokenização, o tokenizador, talvez seja uma outra especialidade. Então você vê que vão surgindo aí diversas frentes, né? E eu acho que o ano 2025, 2026, os próximos 3 anos, eles vão ser muito ricos nesse sentido. Então, até, sei lá, final de 2027, muita coisa vai ter surgido. Eu acho que essas certificações todas já deverão existir e será um outro mercado. Então, agora nós estamos vivendo um momento de inflexão aí, que, na minha opinião, vai dar um salto grande em qualidade desse mercado nos próximos 3 anos. E esse processo todo vem para ajudar. Né? Então, a gente está falando de uma árvore, né? Se eu pudesse fazer uma analogia, seria uma árvore. Então a gente começa com fundamentos aqui no tronco dela, isso, né? E ela ramifica para 3 grandes galhos. É uma boa metáfora. Né? E lembrando, né, que para crescer precisa ter conhecimento, precisa estudar, ir atrás, ir a fundo, né? Precisa para que essa árvore floresça, né? E aí eu acho que até trazendo um pouco, Isaac, dentro do papel que você observa, em termos de como educador mesmo, como ponto, né? Hoje nós temos qual que é o ponto? Como é que a certificação ela vai ajudar as pessoas melhor? Nós estamos falando de uma certificação que comprova que tem um conhecimento. Termina aí? Definitivamente não pode terminar aí, né? Isso não vai ser suficiente. Veja, eu tenho muitos alunos que às vezes estão buscando fazer uma transição de carreira, por exemplo, advogados que atuam com contratos ou com direito empresarial em geral e que querem trabalhar no mercado de capitais. E, por exemplo, na advocacia tem aquele problema do Tostines, né? Aquela referência circular. Para você trabalhar aqui, você precisa ter experiência. Puxa, mas eu não tenho experiência, eu não consigo vaga enfim, você não consegue penetrar, né? Você tem que ter a benevolência, ou você começa cedo como estagiário, você tem que ter a benevolência de alguém, e alguns até aceitam ter uma diminuição de salário para poder fazer essa transição. No mundo de tecnologia, isso nunca precisou ser assim, como você bem disse. Muitas vezes, isso está mudando um pouco hoje, porque a gente tem GitHub, tem forma de você mostrar o seu código-fonte, sua capacidade de produzir sem necessariamente passar numa certificação. Entretanto, se você tem um bom processo de certificação, e a gente já fala o que vem depois da prova, né? Você acaba tendo uma porta de entrada para trabalhar nesse setor. Claro, tem que combinar com os empregadores, claro. Que tem que depositar credibilidade nessa certificação. E para exatamente reforçar essa credibilidade, a gente tem que ir além da prova. A prova ela não é o fim, ela não é um fim em si mesma. A ideia é criar
uma comunidade de pessoas certificadas que possam ter uma rede de relacionamentos entre si e com empregadores, e a AB Cripto tem o seu papel institucional aí de aproximar essas pessoas certificadas com os associados da AB Cripto, com outras empresas que, embora não associadas da AB Cripto, estejam buscando bons profissionais. Então, esse é um ponto. E, além disso, é importante, mesmo que não haja uma regulação exigindo isso, você ter um processo de educação continuada. Veja, o Fábio falou, né, que a gente tem a ideia de fazer uma certificação aprofundada em regulação. Mas no Brasil, pelo menos nesse momento, quando a gente está gravando esse podcast, a gente sequer tem ainda a evolução da consulta pública do Banco Central, das próximas consultas públicas do Banco Central. Então, nos próximos 2, 3 anos, muita coisa vai mudar. Né? É um ambiente em construção. Então, dito isso, não adianta você fazer essa prova agora e achar que não, agora eu sou um profissional cripto. Pelo contrário, você vai simplesmente ter um passaporte carimbado para essa sua primeira viagem. Então, visto. Vai ser um visto, vai ser um visto. E visto. O mais legal é você saber que você vai ter boas companhias nessa viagem. E eu tenho certeza que estou com vocês, 2 boas companhias, e eu espero, né, que esse ecossistema floresça, para usar a palavra da moda, ecossistema, né, com pessoas legais e que a gente viaje junto e cresça junto. Essa é a visão. Mas sabe, Isaac, eu acho que essa é uma coisa interessante, né? Porque na época, quando eu fiz... Não revela, você vai falar a sua idade. Melhor não. Revelar, mas eu sou Vamos mudar de assunto. Eu tenho certificado de MCSE, que é certificado de engenharia Security 2003, né? Então, para chegar no 2003, significa que eu fiz um monte de prova antes, né, para chegar em 2003. Na época não existia muito esse conceito de comunidade. Na época você trazia fazia uma prova e, meu amigo, se vira, né? Agora você já tem o conhecimento e se vira aí para poder fazer. Não é o caminho que a gente está seguindo. Definitivamente não. Não é o caminho que está seguindo. Não, Isso é uma coisa que a gente vê hoje, ou é uma tendência que você enxerga de ter esse acolhimento, de criar essa comunidade, ou não? É uma iniciativa nova, é uma iniciativa que observa que é necessária? Olha, nem toda certificação é assim. Quando a gente estava discutindo com o Fábio lá, a concepção desse projeto, né, Fábio? Veja, a ideia não é fazer uma prova caça-níquel. Vem aqui, paga essa taxa, faz a prova e vamos embora. Carimba e vai sair ser feliz. E deixar a pessoa com aquele Tamagotchi ali guardado, né? A gente olhou para fora do mundo cripto. Então, por exemplo, não se compara, obviamente, com a dificuldade, a profundidade da certificação CFA, Chartered Financial Analyst. Mas a gente tem, tanto no CFA quanto na certificação de gestão de projetos, a PMI, do PMI Institute, né, a PMP, Project Manager Professional, a ideia de você ter capítulos, né, das pessoas certificadas que se reúnem, fazem eventos, discutem vagas de emprego entre si, discutem a evolução das suas carreiras, trocam experiência, trocam dores. Então, a visão aqui é que nós, no Brasil, tenhamos essa comunidade e, como você bem disse, é um visto, é o bilhete de entrada para você entrar nessa comunidade. E é menos do que uma taxa que você paga, e muito mais um ônus de você, pelo menos, saber o mínimo para poder dialogar com aquela comunidade. É como se você viajasse para fora, né, e saber o mínimo de inglês, para você poder conseguir sobreviver dentro daquele país. É mais ou menos essa a ideia. E a gente se inspirou em outras certificações que fazem isso mundo afora. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas aí a gente tem um problema, né? Porque a AB Cripto é uma associação de empresas. Isso não estaria fora do pensamento vamos dizer assim, de uma associação voltada às empresas? Como é que isso se conecta com as empresas? Como é que isso se conecta com todo o ecossistema? Eu sempre, Bernardo, fui um grande defensor que a empresa tem que educar o seu cliente. Não importa qual seja o seu cliente. Não existe essa coisa de eu lanço o produto no mercado e aí deixa eu ver o que vai acontecer. Isso é uma postura irresponsável e que não faz mais sentido hoje. Imagine um produto complexo como o nosso. É uma irresponsabilidade se o mercado não assumir esse papel. Não dá para esperar que o governo vai assumir esse papel. Não dá para esperar que o regulador vai assumir esse papel. E aí eu sempre defendo que a associação lidere, porque também não dá para deixar que a exchange A, ou B ou C vai fazer esse papel. Eles podem até ter alguma parte, todas fazem um pouco, mas quem que lidera? Quem tem que liderar é quem representa o setor. Até para você alinhar as dissonâncias, sabe? Ter um discurso único.
E nisso, nós já conversamos várias vezes disso, eu sempre falei para você, a associação que representa o setor tem que estar à frente, porque o mercado está junto. E, no fundo, é lógico que é o mercado que está fazendo, mas de uma forma organizada, né? Uma forma coordenada. Porque eu, como economista, já estudei muito as leis de mercado e sei que o mercado é maravilhoso. Mas se você não regula ele, dá problema, né? A história já mostrou várias vezes que a gente teve problemas sérios aí quando você deixa o mercado muito solto. Não, nem entrando para aspectos se eu sou liberal, se eu sou keynesiano, não importa. Mas o mercado está junto com o setor público, numa parceria público-privada, né? Trabalhando juntos, pensando em como desenhar esse mercado e como inserir o consumidor de uma maneira mais efetiva, que seja uma maneira que ele seja inserido de forma adequada, ampla, com inserção financeira verdadeira, né? Com educação financeira verdadeira. Isso é fundamental. E a Bcrypto, que representa esse mercado, é a entidade, para mim, não tem outra mais legítima do que ela para liderar o processo, né? Ela tem essa legitimidade tanto do mercado quanto do regulador e, por que não, do consumidor. Então, eu acho que ela está no papel certo mesmo. Era um espaço que existia e foi preenchido, e eu acho que o caminho é esse mesmo. E eu fico muito feliz de estar nesse projeto. Fábio, em várias associações, em várias entidades de mercado, a gente vê tipo, um exemplo assim, para você tirar a certificação, para você fazer parte do programa, você tem que estar na empresa que seja associada. Não é o nosso caso. Não. Né? Uhum. Não é o nosso caso. Por quê? Para que essa aproximação? Para que essa abertura, né? Vamos dizer assim, diferente? E também a gente está acompanhando outras entidades que têm modelo similar, né? Mas qual que é o benefício da gente abrir isso ao mercado e abrir isso a outras pessoas que não os funcionários, vamos colocar assim, aos seus empregados? Primeiro que eu sou totalmente contra a reserva de mercado, né? E nesse caso mais ainda, não faz sentido algum. Porque, como nós falamos, tem muitos profissionais que querem entrar no mercado. Como que eu vou impedir essas pessoas de entrar? Muito pelo contrário. A certificação deveria ser uma grande porta de entrada que realmente atraísse milhares de pessoas, jovens, pessoas com mais idade. Eu acho que isso é legal também, porque esse mercado ele possibilita uma diversidade de agentes. Isso é maravilhoso. A sociedade precisa disso. Então, de forma alguma, temos que fazer reserva. Tem que abrir mesmo, para todos que quiserem entrar. Então, o que o Isaac falou, a pessoa que entrar no processo vai fazer parte de uma comunidade, ela pode estar empregada ou não. Se ela não estiver empregada, certamente terá muito mais chances de ser empregada. Porque numa comunidade dessa, para você receber uma oferta de emprego, é muito fácil, né? Uma coisa simples, né? Uma coisa palatável, né? A comunidade tem um portal ali justamente Sim. já oferecendo as oportunidades para quem é certificado, né? Essa é a ideia. Então é isso mesmo, o caminho é esse. Regulatoriamente falando, a gente tem hoje um cenário que muitas vezes, por exemplo, uma empresa para passar pela autorização B ou X, você precisa ter, você tem que ter X profissionais certificados em segurança. Tá aqui as certificações aceitas, normalmente assim que funciona, né? Você acredita que isso também vai acontecer com o mercado cripto, com a avançada regulação? Eu acredito que é uma possibilidade, até um tema muito importante de ser discutido, de começar a ser discutido no mercado. São 3 temas aqui, né? Em primeiro lugar, a certificação de profissionais. A certificação de profissionais, a gente já falou um pouco dos benefícios aqui. Embora, né, a ideia de regular o setor cripto, a ideia de exigir uma autorização seja vista como uma reserva de mercado, e é uma reserva de mercado, ela tem um racional. Independente aqui de quem está assistindo, se é a favor ou contra, esse processo de autorização ele vai existir, ponto. Dito isso, é possível que essa certificação que nós estejamos desenvolvendo faça parte de um processo de certificação de pessoas jurídicas, que eventualmente, né, a Bcrypto inclusive já tem algumas iniciativas nesse sentido, a semelhança do que ocorre com os profissionais regulamentados pela CVM. E ainda o fato de o próprio mercado estar criando esses selos, criando essas rotinas, me parece que está dentro do mandato de autorregulação que a Bcrypto sempre tem, vamos dizer assim, se manifestado nesse sentido. Então, no mercado de capitais, a gente tem a BSM, por exemplo, como sendo uma fonte de apoio
enorme para a CVM diante das dificuldades orçamentárias, das dificuldades de pessoal. E a BCM estabeleceu, em conjunto com a B3, alguns selos de qualidade operacional. Eu me pergunto, né, se no modelo do Banco Central, talvez algo parecido tenha ocorrido com as cooperativas de crédito há alguns anos, uma experiência muito bem sucedida, se a gente não poderia pensar em algo assim para o setor cripto, né? Considerando que é um mercado que muda muito rápido, que tem uma curva de aprendizado relativamente íngreme, será que os próprios atores, os próprios agentes de mercado não podem ser os protagonistas no detalhamento dessa regulação, fazendo com que a regulação do Banco Central seja mais principiológica? E aí, onde entra a certificação nisso tudo? Ela cria um conjunto de requisitos, um conjunto de uma régua mínima de conhecimentos, de processos, de rotinas. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Muita coisa pode acontecer. Se a gente quiser construir uma catedral logo de primeira, não vai dar certo. Verdade. Então, a gente está fazendo uma espécie de MVP, de certificação, mas eu acho que, diante, né, da sua pergunta que diz respeito, então, a uma previsão sobre o futuro, vou encarar aqui o meu momento Walter Mercado, né? Como é que vai ser Isso o futuro? denuncia a idade. Denuncia a idade, Walter Mercado. Total. É verdade. Leguetear. Tem que usar, pessoal, uma Márcia Sensitiva, talvez, uma coisa mais recente. Perdão. Mas, de qualquer forma, os meus cabelos brancos e meus poucos cabelos não me deixam esconder a minha idade. Mas eu diria que é um exercício interessante de o próprio mercado estabelecer requisitos e uma régua mínima para determinar, para pautar a sua associação. Isso pode fazer com que o governo deposite confiança nesse mercado e dê poder para que ele se autorregule. Você sabe, a gente lançou recentemente, em conjunto com a CVM, né, Fábio, uma ferramenta muito legal, né, o contragolpe.org.br. Muito, muito, muito legal. Foi desenvolvimento conjunto entre a Bcrypto e CVM. São um conjunto de 7 perguntinhas ali que a pessoa responde, né? Justamente para dizer se aquela oportunidade que ela tem em mãos é uma oportunidade ou um grande problema, na verdade, né? Pode ser uma fraude ou não. Então são bem perguntas, bem objetivas, bem rápido. Quando você estiver nos ouvindo, tiver com uma dúvida, vai lá, clica lá, contragolpe.org.br, clica lá que você vai ver que é bem fácil, é bem intuitivo. E uma das perguntas que foi justamente colocado foi: quem está ofertando esse investimento, essa oportunidade, é um profissional certificado? Né? Então, isso demonstra o quanto se deposita confiança em profissionais que têm certificação. Né? Então, acho que isso mostra um pouco diferente, né? Se vai ser apelo é por força estatal ou não, né? Isso já demonstra ali em termos de posicionamento. E aí, Fábio, eu acho que para chegar aqui nas 2 últimas perguntas, essa é a segunda última, dentro desse processo estratégico, como falou, né? Você falou de um grande gap, de um grande crescimento. Qual o papel da Bcrypto nesse processo que você enxerga? Pô, o mercado está indo tudo para blockchain, né? Enquanto isso, de um lado nós temos excesso de profissionais, do outro nós temos uma falta. Qual que é o papel da Bcrypto e como é que a Bcrypto, em ações práticas, vai ajudar o mercado a reduzir esse gap, a reduzir nessa transição, que eu gosto tanto de falar que a gente está no momento transitório. Melhor, né? Então, como é que a gente diminui essa fricção? Eu acho que uma boa analogia que a gente pode fazer é pensar a Bcrypto como um grande hub, né? Que consegue aglutinar os diversos agentes, os diversos players, aí, que é outra palavra que o pessoal adora usar, né? Moderna, né? Inglês. Estou quase pingando aqui. E conseguir fazer essa ligação, né? Porque imagine, se você tem um mercado enorme, ávido por emprego, por produto, por simplificação, por produtos financeiros sem burocracia, com menor taxa de juros. Então, existe um mercado ávido por um monte de coisas, né? Existe o outro lado desse mercado, que são os ofertantes que querem oferecer tudo isso, querem que o produto dele chegue lá. Mas você percebe que precisa ter uma certa coordenação. Eu vejo assim, usando a figura de um maestro, né? A Bcrypto pode ser o maestro dessa orquestra, isso é ajudar que cada agente consiga oferecer o seu produto da melhor forma, que as comissões que a Bcrypto tem, que possam promover inovação no setor, os aspectos regulatórios, os aspectos educacionais. Em relação especificamente à educação, é isso, né?
mostrar uma luz aí para quem quer entrar nesse mercado, como você fazer isso. Então tem um caminho. Antes não tinha esse caminho. Agora tem um caminho. Pô, que caminho que eu conheço vários jovens que eu já falei para eles, por que você não vai trabalhar com... Mas como que ele vai... Como é que eu entro? Como é que eu entro? Como eu começo? Como eu começo? Agora tem um jeito. Qual campanha eu aperto, né? Então, e não existia. Então, é como se fosse dado uma luz. Ó, isso aqui é um caminho. Comece por você. Pega esse manual que vai ter lá no site, com mais de 100 páginas. Estuda o manual, comece por aí. Porque não é só chegar lá e pensar que vai fazer a prova e vai passar. Não vai, tá? Tem que estudar. É assim que funciona o aprendizado desde a época do Platão e antes dele. Então, estude, faça a prova, certifique-se. Você vai ganhar aliás, a certificação vai ficar gravada em blockchain, né? Registrada em blockchain. Isso é importante. Isso é importante. Cleveler. E ele vai poder mostrar essa certificação para esse mercado todo. Mostrar, eu sou um profissional certificado. Eu não tenho dúvida que essa é uma porta de entrada. E parece uma coisa simples, mas não existia quem fizesse isso. Então, a Bcrypto assumiu um local que precisava ter assumido. Ela tinha que assumir esse papel. E o grande papel dela é esse. Acho que se eu pudesse definir uma frase, é isso. É uma luz que foi acesa num caminho que era obscuro, né? E agora já não é tão mais. Então, existe uma luz aí para ajudar esses profissionais e, consequentemente, o mercado, a sociedade e assim por diante. Bom, minha última pergunta, estamos chegando aqui nos últimos minutos, então minha última pergunta vou fazer para vocês. Quais são os próximos passos? O que esperar? Como é que eu faço parte? Como é que eu vejo todo esse programa? E como é que eu posso já começar a pensar e me estruturar pensando nisso? Vai lá, Fábio. Acho que é melhor você responder. Olha, a certificação está pronta. Né? O banco de questões está pronto. Foi feito por vários profissionais altamente qualificados. E é um banco de questões muito similar a um banco de questões de uma outra certificação profissional. Né? Vai ter uma prova que a pessoa vai ter que responder algumas questões desse banco. Isso tudo está pronto já. Nós estamos praticamente prontos para lançar o produto. Acho que mais pouco tempo, né, Bernardo? Acho que sim. Vai estar pronto, vai ter um site que vai estar dentro do site da Bcrypto. O profissional vai entrar lá, ele vai fazer a sua inscrição. Ao fazer a sua inscrição, isso é importante, ele já recebe o manual de preparatório gratuitamente. Não vai ter que comprar livro. Isso já ajuda pra caramba. Então, só não faz quem não quer, gente. Então ele vai fazer o download do manual que foi feito por esses mesmos professores, ficou muito legal. Só de estudar esse manual ele já vai ser um profissional cripto. Já vai conhecer mais que muita gente. Aí ele vai lá, estudou, vai lá, se inscreve na certificação, faz a prova. Uma prova toda online, né, com mecanismos de fiscalização que tem que existir. E se ele tiver a nota mínima, tem uma nota mínima necessária, né, ele vai receber a sua certificação. Tudo isso está praticamente pronto, Bernardo. Eu acredito que, no mais tardar, acho que janeiro, já tem gente fazendo prova aí nesse mercado. Isso que a gente espera, né? É isso. E temos um longo caminho pela frente, né? Acho que é importante saber, né, que, como é um primeiro projeto, ele vai ter limitações. Nenhuma certificação por quem quer que venha fazer vai ser imune a críticas. Sempre vai faltar alguma coisa, sempre alguma coisa vai ser superficial, pesou demais, pesou naquilo. O mais importante o mercado tem que produzir soluções, né? E a melhor crítica é fazer melhor. Então, a gente deixa aí essa provocação, né, para quem quiser contribuir com esse processo também ao longo do tempo. Procure a Bcrypto. Quem quiser estudar já vai selecionando os materiais aí, os livrinhos. Mas, como o Fábio bem disse, a gente fez um processo honesto em que, se você lê, muito provavelmente você vai conseguir dominar os conceitos. A gente não pede que você faça um software que não tenha um projeto, não pede nada assim. Nada. Não, ainda não. Mas, de qualquer forma, a gente vive num mundo onde as pessoas vivem consumindo vídeos de 30 segundos, 45 segundos de pessoas dançando. Nenhum de nós, né, Fábio, gravamos videozinho dançando, infelizmente. Ainda não? Ainda não. Mas basta ler como as pessoas faziam na época da Mesopotâmia. Aí você deve conseguir passar. Bom, o que eu posso falar é que eu concordo com vocês, né? A melhor forma de você obter conhecimento a algo é estudando, né? Então, estude, se prepare,
Fábio já colocou aqui, conversou, já falou, quando o processo estiver disponível, o material está aberto gratuitamente, né? Então, acho que esse é um ponto muito legal da educação. Você não precisa esconder o conhecimento, ao contrário, né? O teste não está em esconder o conhecimento, né? A grande do processo de certificação está em saber se aquele conhecimento foi assimilado e aplicado. Então, todas as ferramentas estão na mesa. Mas aí perguntou quando vai estar? A Fábio falou aqui em janeiro, mas eu tenho um convite especial para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Dia 19 e 20 de novembro desse ano, Teatro Santander, começa às 9, termina às 7, dos 2 dias. Um evento maravilhoso, Criptorama. Lá será anunciado exatamente todos os passos do programa, de como funciona, apresentado aqui pelo Fábio. E o Isaac também vai estar lá justamente para falar como é que vai funcionar cada detalhezinho. Vamos explicar detalhadamente como vai funcionar e o melhor, além do programa de certificação, como será construída essa grande comunidade que, lembrando, só vai existir porque está na missão da Bcrypto ajudar no desenvolvimento da criptoeconomia brasileira. Não tem outra forma, né, Fábio? Não tem outra forma, Isaac. Desenvolver passa por educação e, a depender da gente, vai ser construída. É isso. Meus amigos, muito obrigado aqui por terem vindo aqui hoje. Você que está nos ouvindo aqui, nos vendo aqui no YouTube, nos ouvindo aqui no Spotify, na Apple, siga nossas redes sociais, siga o nosso Instagram, o X voltou, então a gente pode falar do X. Siga aqui no X. Siga no LinkedIn, todas as redes, se mantenha informado e principalmente entre lá no link de inscrição lá do Criptorama. As vagas são limitadas, é muito importante se você estiver ouvindo isso. São apenas 600 vagas, então é melhor correr, porque são poucas vagas o evento. Lá teremos muita informação, criptorama.com.br. Meus amigos, muito obrigado por terem vindo aqui hoje. Adorei o bate-papo. E olha, vamos lá, porque o caminho é longo. Sem dúvida. Isso aí, obrigado. Primeiro passo foi dado. Um abraço. Obrigadão. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.